Olá, nós estamos na segunda parte do seu módulo 15, falando a respeito da importância do interlocutor. E nós já definimos quem será o nosso interlocutor neste momento em que vocês de fato farão a versão final da sua dissertação argumentativa. Então, contando que vocês escreverão para a diretora da escola, pensando que ela lerá, vocês vão tentar convencê-la a comprar ou um terreno na Lua ou um monumento histórico. Então você já foi instigado a pensar nos melhores argumentos e conduzido a analisar quem é o seu interlocutor para que de fato você consiga se ajustar ao gênero que foi tratado aqui até o momento. E antes de começar, o que você tem que pensar? Retome as suas anotações que foram feitas em casa, sempre. É importante sempre estar fazendo um rascunho, relacionando quais os melhores argumentos que você escolheu, revisitando o texto a fim de ver como que estão a sua norma, se está na norma padrão. E agora pensando nos argumentos que você escolheu, eles são suficientes para convencer nossa interlocutora que foi definida? Se você escolheu algum dos argumentos que havia já aqui no módulo, eu já vou te orientar o seguinte: não copie. Vocês, todas as vezes que forem fazer atividade, seja de qualquer disciplina ou um trabalho para qualquer coisa, sempre que você se utilizar do texto de alguém, você deve citar a fonte. Nós não podemos nos apropriar do texto de outra pessoa e não citar de onde ele saiu, mesmo que você esteja parafraseando, ou seja, mesmo que você esteja dizendo com outras palavras a mesma coisa. No caso aqui, vocês não vão poder fazer cópia nenhuma, tá? Se for necessária uma citação de alguma informação que vocês pegarem externamente, ela deve aparecer no corpo do texto, certo? Defina, anote a sequência em que os argumentos serão inseridos no texto. Então, você vai criar uma estratégia de perceber qual a linha de raciocínio você vai fazê-la perseguir até cair na sua, até acabar concordando com você que será um bom negócio. Ao escrever, utilize a linguagem mais adequada para convencimento do seu interlocutor. Lembre-se dos conectores que devem ligar as partes, frases, parágrafos. Lembrando, você não está fazendo uma produção de textos apenas para ser avaliado por uma professora que vai ficar procurando defeito. A questão não é essa. Vocês já se apropriaram da técnica, vocês escrevem bem, o que a professora está conduzindo vocês é o aprimoramento daquilo que vocês já sabem fazer. Tá? Então, sempre que tiver uma orientação, é para que você refine mais a sua técnica. Então, para isso, antes de fazer a entrega de qualquer texto para qualquer finalidade, revisite seu texto. Coloquei parágrafos, escrevi até o final da linha, utilizei os sinais de pontuação, letra maiúscula no momento certo, tem algum lugar que está sem coerência, sem coesão, coloquei o título. Quando vocês fazem trabalho manuscrito, ou seja, vocês escrevendo a próprio punho, a versão final deve ser feita sempre à caneta. Só que neste caso eu vou solicitar que vocês façam todo esse trabalho, as primeiras versões sempre no caderno, com as anotações livres de vocês, e a versão final deverá ser colocada na plataforma. Realizou toda a proposta no seu caderno, revisitou o texto, fez anotações, percebeu se você colocou pelo menos de 2 a 3 argumentos, ok, já colocou um título, o que você vai fazer agora? Vá lá na página 30, que vai te orientar a fazer essa revisão de texto. Nós colocamos por etapas as suas produções, porque são elas que nos ajudam a ir organizando a sua linha de raciocínio, adequação ao gênero, e assim você cria uma linha de conduta que te facilita realizar determinados gêneros, principalmente quando são relacionados a um fim como vestibular, como um concurso público, essas coisas que necessitam de uma forma padrão.
Então, a revisão vai te trazer certinho aquilo que você precisa definir antes de entregar o seu texto. Você tratou mesmo do tema, a venda de um objeto inusitado? Tem que ser bom, hein? Um objeto inusitado. O texto é destinado ao interlocutor definido pelo professor? Então, no final das contas, os argumentos que você usou servem para convencer a diretora? Você utilizou pelo menos 2 argumentos? Então, essas coisas você necessita conferir antes de fazer a entrega da sua versão final. Você está sendo coerente? Você acabou não se contradizendo em algum momento? Você apresentou numa sequência que vai ajudar realmente a convencer? Você está com o papel de convencer, é uma dissertação argumentativa. O seu intuito é esse, convencer. Você organizou bem os parágrafos? Seu texto tem pelo menos 3 parágrafos? Por quê? Você precisa desenvolver, abrir a tese, desenvolver a tese, argumentar e depois concluir. Então, no mínimo, você precisa de 3 parágrafos para ter essa organização e essa fluência de ideias, lembrando que seu interlocutor precisa ter facilidade de compreender a sua intenção e já acreditar em você. O texto tem que ser capaz de dar conta do recado. A linguagem que você utilizou está adequada, as frases estão claras, né, estão conectadas, você usou modalizadores, a pontuação está correta, tem concordância, enfim. Você vai preencher tudo isso aqui no seu livro didático, a fim de você mesmo se avaliar, e depois você vai ter que fazer o seguinte, passe o texto a limpo. Para isso, leve em conta o suporte em que será divulgado. Ou seja, você vai passar limpo na plataforma. Prepare-se também para lê-lo em voz alta e, se for chamado para isso, siga as orientações de seu professor. Lembrando que tudo que vocês fazem de atividades, mais a participação de vocês, tudo isso é avaliado como percurso do trabalho nas aulas de produção de textos. As mensagens enviadas aos estudantes que desejavam argumentos para vender, vocês não vão notar que não estão na norma padrão. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão escrever uma das mensagens, essa atividade 3 da página 31. Vocês vão adequar uma daquelas mensagens que as pessoas estavam dando sugestões de argumentos, você vai reescrever uma delas, trazendo a linguagem para a norma padrão. Então, você já sabe, você vai explorar todo o módulo novamente, vai fazer a revisão anotando na tabela do próprio livro tudo aquilo que você já observa no seu texto, e a versão final você vai fazer na plataforma, e também um dos textos que contém as sugestões de argumento, vocês vão passar para a norma padrão e colocar também. Então, são 2 atividades para a plataforma. Um beijo no coração de vocês e eu aguardo ansiosamente o trabalho de vocês, que com certeza ficará muito bom.